Thiago é um artista jovem, por assim dizer, um artista que tem um trabalho aí, enfim, não mais do que nos últimos 10 anos, então uma produção que obviamente começa, né, que enfim, está ganhando densidade, corpo a cada momento, mas essa exposição, apesar de ser uma trajetória ainda, enfim, por assim dizer, jovem, ela já apresenta uma inflexão diante do trabalho dele, já, enfim, traz novos dados e novas experiências, de um lado, porque ela expande a pesquisa de Thiago em relação à história colonial do Brasil. Até então ele tinha um foco, né, recente na história do açúcar, da cana e, né, nessa economia, e agora essa exposição dá um passo adiante e começa a apontar para outras direções, mas principalmente porque aqui Thiago fez esse esforço, essa experiência de lidar com outras formas de linguagem, né? Não só a performance, que é o território, enfim, que protagoniza o seu pensamento, a sua obra até o momento, mas também o texto, a imagem, a escultura, enfim, um pensamento também instalativo, que começa a aparecer aqui nessa montagem. Quando a gente fala assim em história, né, em história colonial, mas também normalmente quando a gente se remete a um tempo histórico que não é o agora, a gente costuma fazer isso através de formas de representação, né? Assim, seja uma representação, uma imagem, né? Ou uma representação discursiva, né? Mas obviamente a gente não podendo viver esse tempo ao qual a gente se remete, a gente representa esse tempo, né? E a gente obviamente representa e evoca ele novamente continua criando formas de representação. E a representação, então, ela é um nó central, assim, da história, né? E a gente começa a perceber que só se torna história aquilo que é representado, aquilo que encontra alguma representação. E a pergunta que a história nos lança é quem é representado e quem representa, né? Assim, as representações da história colonial do Brasil foram eminentemente produzidas pelos colonizadores, né? E, portanto, acerca daqueles que foram subalternizados pelo processo da colonização. A obra de Thiago, assim como tantos outros artistas, é o momento em que se faz uma torção política fundamental nessa história, quando os costumeiramente representados passam a representar. Olha, eu acho que a obra de Thiago, como ela lida com objetos ou com matérias muito fortes e muito sedutoras e muito, enfim, singulares, né? Que está no vestuário, no açúcar, no objeto, na garrafa, no sapato, na escultura, e como ele, na pesquisa, volta a esses objetos, volta a essas matérias, né? Quer dizer, eles não aparecem esporadicamente no seu trabalho, eles continuam aparecendo, né? Novas portas de entrada, novas perspectivas são sempre trazidas sobre esses objetos, ele, de fato, enfim, engendra uma pesquisa sobre cada um, né, deles. Enfim, por conta dessa característica, o nosso olhar tende muitas vezes a ir para esse objeto, né? A ir para o vestuário, a ir para o açúcar em si, mas eu não entendo que isso seja o trabalho dele. É até um gesto arqueológico, como ele, né, enfim, tantas vezes alude na fala, de escavar, né, essa história do Brasil, a história de todos nós também, a partir desses elementos, desses índices. Eu adoraria dizer assim, poder dizer, sabe aquele artista moderno, fulaninho de tal, que fez isso nos anos 30? Então, o Thiago de algum jeito faz isso em 2018, mas não existe. Esse artista moderno que fez isso nos anos 30, ele não existe. Não existiram figuras inscritas como artistas, né, que, enfim, que ocuparam esse lugar tão hegemônico que é a ideia do artista, e que conseguiram, na nossa modernidade, ter um discurso, enfim, fazer um discurso daqueles que foram historicamente subalternizados, ocupar um lugar de visibilidade social. Isso não aconteceu. Então, os exemplos que a gente tem são exemplos em si já muito problemáticos, assim. A gente tem, sei lá, a gente pode ir um pouquinho para depois tentar encontrar um artista como Rubem Valentim, que, enfim, traz para a matriz construtiva, geométrica, né? Enfim, que é uma coisa super, nesses termos, de um legado europeu. Enfim, ele traz os orixás, enfim, outros repertórios formais, né? Que não
muito neurocêntrico, enfim, a gente pode, inclusive, buscar obras específicas de artistas modernos para, eventualmente, fazer essa passagem, enfim, essa conversa, como Caribé, Lula Cardoso Aires, enfim, fazer alguns. Mas a gente não tem, na nossa modernidade, um artista, e eu acho que isso é muito importante de pensar, porque quando a gente tenta espelhar o agora para o passado, é na hora que a gente percebe a lacuna desse passado, o buraco negro aberto nessa história, e simplesmente a gente não encontra. É bonito, mas talvez seja um pouco fantasioso achar que uma exposição é capaz de promover assim uma grande reviravolta popular, social, em termos maiores. Então, eu acho que poder provocar pequenas reflexões, debates e sutis mudanças desde o campo da arte já é uma contribuição importante para uma discussão mais ampla da sociedade. E tem a crença, gostaria de poder confiar nela, de que todos que passaram por aqui possam realmente contribuir para alargar um pouco mais essa experiência, essa discussão e essa leitura crítica da nossa história e, portanto, do nosso presente nos campos por onde circulam, né, em outros lugares.